Boa noite a todos os colegas advogados e advogadas para mais um evento da programação do mês do advogado da OAB Subseção de Caxias do Sul. Na verdade, este é o último evento do mês do advogado, dessa programação que foi feita com muito carinho, toda ela virtual, em comemoração ao Dia do Advogado, dia 11 de agosto. E hoje nós temos o evento que é Dicas Básicas de TI para Escritórios e Advogados. É um evento organizado pela OAB Subseção de Caxias do Sul e notadamente pela Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias, que desde já cumprimento a comissão na pessoa do seu coordenador, Dr. Guilherme Sensi. Muito obrigado, Dr. Guilherme, e a todos os membros da comissão pela realização desse evento. Esse evento e todos os outros que a gente teve no mês do advogado só foi possível graças ao patrocínio dos nossos parceiros, a UX, Universidade de Caxias do Sul, e a empresa R Master Sul, cartório postal. Antes de passar aos detalhes do evento, eu gostaria de pedir que todos mantivessem seus microfones fechados, tá? Que as perguntas sejam feitas via chat, que ao final serão respondidas. Quem estiver acompanhando pelo Facebook também pode fazer as perguntas nos comentários e também será acompanhado, depois será respondido. E quero desde já agradecer a todos que participaram de todos os eventos que nós tivemos no mês do advogado. Nós tivemos, finalizando com esse evento de hoje, nós tivemos 13 eventos online, tivemos 23 palestrantes dos mais variados lugares do Brasil que vieram aqui palestrar conosco. Nós tivemos uma participação de 397 advogados e advogadas pelo Zoom, aqui nessa plataforma do Zoom. Tivemos, em média, 180 pessoas participando participando ao vivo no Facebook. Nós tivemos envolvimento da Comissão de Direito Médico e da Saúde, Comissão do Jovem Advogado, Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias, Comissão de Direito Especial de Diversidade Sexual e Gênero, Comissão Especial de Seguridade Social, Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas e também a Comissão da Mulher Advogada. Também realizamos a entrega de 500 canecas aos advogados no dia 11 de agosto e arrecadamos cerca de 200 quilos de alimentos com a distribuição dessas canecas, que foram alimentos que foram doados para entidades assistenciais. Quero agradecer inicialmente, além da participação de todos os colegas advogados e advogados, mas eu não posso deixar de registrar o empenho, o trabalho, a seriedade que as nossas colaboradoras da comunicação tiveram na realização desses eventos. Digo isso da nossa colaboradora, a Pamela, a Mariane, a Joelma, que faz o trabalho de agência, todo o material de publicidade, e também a Dayana Moreira, que é a nossa RP da OAB. Né? Muito obrigado pelo trabalho, Pamela, em teu nome que está aqui presente, aí eu quero que estenda aí também para todas as tuas colegas o nosso agradecimento, porque teve um feedback muito positivo aí dos advogados, conseguimos levar a comunicação dos eventos para todos os colegas. Agradeço também toda a minha diretoria pelo empenho, a doutora Ana Carla Furlan, minha vice, que está aqui presente, os demais diretores, né, que participaram e se empenharam na realização desse mês do advogado, aos meus conselheiros, meus delegados das cidades aqui que pertencem à subseção de Caxias do Sul, também a todos os colegas advogados e advogados que prestigiaram esses nossos eventos aqui no mês do advogado. A gente teve com essa novo normal, nós tivemos que aprender a lidar com lives, com Zoom, com plataforma de Zoom,
aprender como é que se fazia uma melhor divulgação, e acabamos criando um know-how, né? Nos primeiros eventos apanhamos um pouco, mas depois fomos pegando e hoje já podemos até dar aula, né, sobre isso. Tanto que esse evento é de tecnologia da informação, que pela experiência que nós tivemos, eu podia estar sentado na banca ali dando a palestra também. Não, brincadeiras à parte, quero então dizer que acho que a gente conseguiu o objetivo nesse mês do advogado, que é levar o aperfeiçoamento profissional para todos os colegas advogados, tá? E conseguimos ter uma abrangência, inclusive, com muitos colegas que normalmente não participavam de eventos da ordem, né? E por isso a gente fica muito satisfeito com o resultado que a gente teve. Mas sem me estender, então, eu quero apresentar aí os nossos palestrantes. Hoje a gente tem, então, a doutora Renata Dalla Santa de Carvalho, que é advogada empresarial, atuante no segmento de direito digital, sócia da empresa SEI Inteligência e Tecnologia, pós-graduando em Direito Digital pela Escola Superior da Fundação do Ministério Público, a FMP, é integrante aqui da nossa Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias, DPO com certificação ACESPRO, integrante do Grupo Segurança e Privacidade de Dados da CESPRO, e possui também conhecimento nas áreas de planejamento, desenvolvimento e prestação de contas de projetos para o terceiro setor. Quero cumprimentar e apresentar, então, o nosso palestrante, Dr. Myron Dalla Santa de Carvalho, doutorando em Administração, Inovação e Competitividade pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Sistemas para a Internet, sócio e fundador da empresa SEI Inteligência e Tecnologia, atua como consultor da Elo Estratégico em Gestão Estratégica e de TI, em empresas regionais e nacionais. Atuou como docente de cursos técnicos e cursos de liderança e gestão na UX, no SENAC e na Flash cursos. Quero registrar aqui a presença também dos meus conselheiros, o doutor Alexandre Fernandes, que está presente, membro de comissão Matheus de Oliveira, secretário da Comissão de Direito Digital, que está presente. Tá? Doutor Myron e doutora Renata, como é um prazer tê-los aqui conosco nesse evento que encerra o mês do advogado. Lamento que seja dessa forma virtual, preferia que fosse presencial para a gente poder dar um abraço mais fraternal, né, para ambos. Mas, por outro lado, também essa forma virtual acho que tem bastante a ver com o tema de hoje, né, dicas básicas de TI para escritórios de advogados. Porque, embora brincando um pouco o que eu estava falando, que nós tivemos que aprender a utilizar as plataformas digitais aí para fazer a programação do mês do advogado e até outras reuniões e fazer a OAB andar, mas isso também demonstrou que a gente estava deixando de lado ferramentas que são muito úteis, né, para os advogados. Na verdade, nós na OAB Caxias nós não tínhamos o hábito de realizarmos eventos virtuais. E com a realização, como eu falei antes, a gente acabou atingindo alguns colegas advogados que normalmente não participavam dos eventos presenciais. Então, a gente percebeu que a gente pode usar, sim, essas ferramentas, né, intercalar com eventos presenciais, com eventos virtuais. E, enfim, a tecnologia está aí para nos servir, né? Não para ocupar o nosso espaço, mas sim para nos servir. E para nos servir, é importante que a gente tenha conhecimento de como ela funciona. Então, nada melhor do que isso, de ter as dicas básicas, né, de TI para a gente poder usar no nosso dia a dia e melhorar o nosso trabalho. Passo a palavra, então, para o doutor Guilherme, para fazer as considerações iniciais aí sobre a comissão. Doutor Guilherme, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite a todos, boa noite aos colegas, advogados. Gostaria de agradecer ao presidente Odmar
fico honrado de participar desse mês do advogado, nesse ano como coordenador da Comissão de Direito Digital. É uma honra participar e auxiliar a OAB naquilo que for necessário no auxílio dos colegas aí, advogados, né? Fico agradecido também aos membros da comissão que tornam todos esses nossos eventos possíveis, que se empenham muito no dia a dia. A Renata, né, a doutora Renata, o doutor Matheus, a doutora Mônica, que estão presentes hoje nos acompanhando aí virtualmente. Então, fico muito feliz de poder ter uma equipe, um grupo que se doa tanto aí para a ordem na busca de eventos melhores e está sempre se aperfeiçoando, né? Fico muito feliz mesmo. Feliz também pela realização desse grande evento, né? Pela OAB esse mês do advogado, que foi um sucesso, apesar de ser virtual. Muita gente participou, então a gente vê como foi bom, como dá para avançar, né? Nessa parte de tecnologia, mesmo depois dessa pandemia, talvez a gente pode ter experiências novas, ter, né, novidades aí com relação aos eventos da OAB. Fico muito feliz com tudo isso. Quanto à comissão, eu gostaria de fazer alguns convites, né? Não quero me estender demais também, pessoal, mas eu gostaria de convidar todos que tiverem interesse em participar da comissão, né, que é uma comissão aberta. Na semana que vem, no dia 8, nas terças-feiras, nós temos os encontros, então, das 8 às 9 aí da noite, nós temos uma reunião virtual, em virtude da pandemia. E no dia 15 desse mês também, nós temos o grupo de estudos com o nosso evento da Mesa Redonda, que vai tratar sobre escritório digital. É um tema bastante relevante também, com os convidados da Mirielle Londeiro e o Jorge Amoedo, que vão conversar um pouco conosco a respeito desse tema. Então, nós estamos sempre procurando eventos para aperfeiçoar, né, para ajudar os colegas, advogados na rotina, como todos os outros que a gente já vem trabalhando, né. Fico muito feliz, agradeço, então, uma boa noite ao palestrante Myron, boa noite novamente à doutora Renata e vamos acompanhar, então, esse evento aí que nós estávamos ansiosos para ouvir um pouco mais. Então, boa noite, colegas. Boa noite, doutor Rudimar. Muito obrigada por aceitar a proposta que veio da nossa Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias. Eu lembro que quando o Guilherme comentou conosco no grupo, né, de WhatsApp, que nós precisávamos, se nós tivéssemos alguma proposta para fazer para a participação do mês do advogado, em relação a palestras, conhecimentos que pudéssemos contribuir, de imediato me veio à mente justamente uma experiência que eu possuo como empresária do segmento de TI há quase 10 anos, né? E mais o conhecimento que eu tenho das rotinas que nós temos nos nossos escritórios de advocacia e todos os percalços e desafios, né, que nos acometem no nosso dia a dia. Então, em virtude disso, eu sugeri que nós tratássemos esse assunto que é tão próximo de nós, mas que de certa forma nos assusta um pouco, né? Nós somos mais acostumados ao papel, né, à documentação, à burocracia física. E hoje em dia, cada vez mais, a tecnologia se aproxima de nós e nós precisamos perder um pouquinho esse medo e, bem como o nosso presidente falou, nos aproximar disso e utilizar essas ferramentas ao nosso favor. Então, foi nesse intuito. Muito obrigada, Guilherme. E eu quero também agradecer aos colegas da Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias, porque é um grupo que tem muita garra, né? É um grupo muito orgânico. Nós estamos sempre trocando ideias, atualizações, né? E trazendo um pouco dos nossos desafios, até numa forma de bate-papo, para tentar melhorar um pouco o dia a dia, não só do nosso grupo, mas como também dos nossos colegas. Então, fica o meu agradecimento a essa participação, num dia tão especial para nós, advogados, né, num mês tão especial. E eu passo a palavra, então, ao Myron, meu sócio da empresa C Inteligência e Tecnologia, para se apresentar. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pelas honras aí. Presidente Rudimar,
faço as suas, as nossas palavras, a tecnologia veio para nos servir realmente. Guilherme, muito obrigado pelos cumprimentos, e o pessoal aí da comissão também, muito obrigado pelo convite. E agradecer também a Pamela e o pessoal da comunicação aí que se empenhou para que esse evento fosse realizado. Renata, muito obrigado também pela iniciativa e por estar comigo aí hoje nessa jornada. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, que é a tela da nossa apresentação. Ops, aqui. Gostaria de saber se vocês estão conseguindo enxergar. Tudo ok? Sim. Então tá. Pessoal, então, como eu comentei anteriormente, né, dicas básicas de TI para advogados e escritórios, né? Pensando dentro das nossas realidades, né? Nós, dentro da questão da tecnologia, TI, né? Enfim, nós temos uma série de assuntos para abordar. Mas, sob o viés da praticidade e dos itens básicos da TI, nós elencamos alguns tópicos que são os mais imediatistas, né? Então, aqui seguem algumas abordagens que nós vamos tratar na noite de hoje. Então, a rede corporativa, cabeamento estruturado e energia, proteção e segurança, ferramentas ágeis para auxiliar na burocracia e nos processos. Aí o Myron pode dar sequência, né? Que é quem está mais... Legal, então, pessoal. Bom, eu acredito que o ideal é que sempre que a gente vai tratar de algum assunto envolvendo tecnologia, a tecnologia é muito dinâmica. Isso quer dizer, quem já passou por situações de superação no universo da TI sabe que a cada dia é uma aprendizagem diferente, né? São aprendizagens bem diferentes para cada um que enfrenta esse tipo de rotina. Então, hoje, olhando os 21 anos aí que a gente já trabalha, já atua na área, a gente consegue identificar facilmente o processo evolutivo de qualquer estrutura de TI que não nasça já pensando num planejamento, que é aquele profissional que começa autônomo e aí vai contratando uma secretária, vai ampliando o seu quadro funcional e deixa a TI para ser resolvida posteriormente. Então, esse é um cenário que a gente acompanha muito de perto e acontece na maioria dos casos, tá? Nesse tipo de cenário, o que ocorre? Os documentos acabam ficando descentralizados. As pessoas vão chegando na empresa, compram um computador novo, vai colocando uma pessoa nova para trabalhar, e essa pessoa vai gerando documentos, vai organizando os seus arquivos na sua máquina pessoal, e porventura uma outra pessoa conhece um pouquinho mais de informática, ou o técnico prestador de serviços vai lá naquele computador, tenta compartilhar os arquivos para que todo mundo possa acessar num computador só, né? Só que esse processo todo acaba gerando redundância de documentos. Muitas vezes, quando não é bem implementado, a pessoa até pensa, vou salvar na minha área de trabalho aqui, que é mais fácil, né? E agora você imagina essa rede crescendo, os computadores crescendo e esses documentos todos descentralizados, tá? Então, esse é um caminho bem natural, tanto para escritórios de advocacia, para vocês, doutores, né? Quanto para empresas de demais segmentos. Isso ocorre porque a TI, no início, ela não é vista como uma área estratégica para o negócio. E só posteriormente, com a complexidade, com a necessidade de escalar o negócio, que ela passa a ser vista como uma área estratégica, né? Então, nesse processo todo, ocorre redundância de documentos, perda de arquivos, tu acaba salvando documentos demais, então o teu armazenamento fica cheio muito rápido, enfim. Além disso tudo, quando tu tem os documentos descentralizados, você imagina que a topologia está como esse desenho, né? São ligações de várias máquinas para várias máquinas, né? Isso gera um alto tráfego de dados também na tua rede, então o potencial de falhas é maior, né? E de certa forma ela acaba competindo com outras necessidades que a rede precisa entregar. E além disso tudo, temos uma dificuldade em realizar os backups de forma completa, porque esses documentos estão distribuídos, né? Se cada usuário salvou na sua área de trabalho, imagina como a gente vai fazer para salvar esses documentos num lugar único posteriormente, né? Além disso tudo, a gente ainda possibilita um acesso facilitado de terceiros não interessados. Por conta da estrutura não estar preparada para receber uma máquina nova, vamos supor que chegue um cliente na tua rede e você distribui a senha do Wi-Fi ou permite que ele plugue um cabo na sua rede, né? Nesse momento, você está colocando a sua rede em risco e expondo, muitas vezes, até os documentos que estão armazenados nas máquinas, né?
por conta de não ter um compartilhamento adequado, não ter uma estrutura profissionalizada. Então, essa estrutura toda, sob o aspecto da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, que o nosso colega conversou conosco na segunda-feira passada, o Dr. Rafael de Tomaso, ele trouxe muito bem vários aspectos importantes para os nossos escritórios se adequarem. Só que, sob o ponto de vista de TI, o que nós podemos fazer, né? Se a gente pegar o artigo 6º, o artigo 6º ele nos traz todos os princípios, né, que pressupõem a lei, que a lei trabalha. Então, um deles, além da finalidade, além da disponibilidade, ele traz a questão da segurança. E a segurança nada mais é que a utilização de técnicas administrativas para a proteção desses dados que estão sob nossa responsabilidade, nosso resguardo, né? Já no artigo 44, nós temos toda a questão do tratamento irregular. E quando a lei traz a questão do tratamento irregular, ele diz especificamente que as técnicas de tratamento, vai estar irregular, né, o tratamento de dados, se as técnicas de tratamento disponíveis à época em que foi realizado não tiverem sido utilizadas. Então, imaginem que a gente não precisa ter simplesmente um vazamento de dados, né? Que geralmente, quando a gente fala em LGPD, a gente fala muito em vazamento de dados. Mas o simples fato de nós não estarmos utilizando uma tecnologia que estaria disponível ali para nós, como recurso de prevenção, ele já gera um novo incidente, né? Passível também de ser auditado e ser entendido como uma irregularidade que poderá gerar uma outra sanção. Então, não só o vazamento, como a não utilização de tecnologia, de ferramenta disponível à época, também pode gerar uma multa ou uma sanção administrativa, enfim. E já no artigo 46, ele cita novamente a questão das técnicas, medidas técnicas, né, que devem ser tomadas pelos agentes, e ao mesmo tempo ele deixa claro que o fato de terem dados pessoais com acessos de pessoas não autorizadas também é um fato que vai ser considerado como infração e poderá gerar uma sanção administrativa ou não. Então, são pontos que a gente precisa avaliar e como que a gente pode fazer dentro das nossas estruturas, dos nossos escritórios, sejam eles com 2 pessoas, eu como profissional autônomo, ou um escritório com 20, 30, 50, 100 colegas advogados, né? Vamos seguir, então, algumas dicas. Perfeito. Então, nesse sentido, a ideia, vocês lembram do desenho anterior, né? Que os computadores se comunicavam aleatoriamente, digamos assim, né? Nesse sentido, a gente busca a ideia de documentos centralizados, fazer os acessos ou liberar os acessos com autenticações, dependendo do nível hierárquico e da necessidade de acesso às informações, o potencial de fazer isso de forma organizada, estruturada, de pastas, com uma organização que permita encontrar os documentos mais facilmente, né? Isso tudo pensando numa rede corporativa. Além disso tudo, a facilidade em fazer os backups completos, né? Se tu precisar fazer o backup de um host ou de uma estação só, ou de um servidor, é muito mais prático, é muito mais controlável do que fazer isso em várias estações distribuídas, né? E para isso tudo acontecer com uma boa infraestrutura física e lógica. Então é isso que a gente vai passar agora nos próximos slides. Vamos adentrar um pouco mais essas situações. Dentro da ideia de estrutura lógica, a gente chama de estrutura lógica tudo aquilo que a gente pode xingar. E estrutura física é tudo aquilo que a gente pode chutar. Tá? Então é só uma brincadeira aqui para fazer a ideia do hardware e do software, né? Então a estrutura lógica, ela possibilita que a gente centralize os documentos. Para que isso ocorra, normalmente a gente elege um servidor. Esse servidor, quando a gente vai pensar no ambiente de TI, esse servidor ele pode ser tratado como servidor ou ser especificamente um equipamento servidor. Os escritórios menores, as empresas menores, acabam elegendo uma estação de trabalho convencional para instalar um sistema operacional que vai ser um servidor. Esse tipo de prática não é muito recomendada, mas é melhor do que a topologia não ter um servidor, tá? O ideal mesmo é que nem que seja um servidor de linha de entrada, um hardware específico para ser de servidor, seja colocado no ambiente.
Por quê? O hardware específico de servidor ele é mais robusto, então a fonte de alimentação dele dura mais tempo, a forma como o hardware foi constituído desenvolve muito melhor com acessos simultâneos, né? Então a ideia de colocar um servidor facilita a centralização dos documentos, né? E aí a gente consegue ter uma série de logs e uma série de rastreamento do que é que aconteceu naqueles documentos. Então a gente consegue ver quem é que fez as últimas alterações, quem excluiu, quem tentou acessar. A gente consegue fazer os backups de um lugar único, isso de uma forma automatizada, seja ele localmente ou seja ele em nuvem, né? São pontos de evolução. O acesso aos documentos com autenticação também. Dentro desse servidor, com um sistema operacional específico, a gente consegue criar uma estrutura. Dentro da área de TI, a gente chama de Active Directory, ou AD, e no AD a gente vai criar os usuários que vão ter acesso a determinadas situações e a gente vai implantar um file server, que é um servidor de arquivos. Isso vai fazer com que, se a pessoa trabalha no setor jurídico do escritório de vocês, muitas vezes não tem o porquê ela acessar algum tipo de documento lá do financeiro e vice-versa, né? Então, dessa forma, a gente restringe a exposição de documentos a pessoas que não teriam uso, não fariam uso dessas informações. Bom, nesse sentido, a gente consegue criar essas pastas, definir essas permissões e gerenciar esses acessos, certo? Dentro da ideia de políticas de senhas, como a gente vai ter que fazer as autenticações, então a gente tem que pensar em umas senhas que têm que ser criadas para isso acontecer, certo? A gente vem de uma época onde a senha poderia ser qualquer coisa que ela significava pouco para a gente, né? Tinha gente que utilizava, tem gente que utiliza até hoje. Qual é a senha? 1, 2, 3. Esse tipo de senha, já mais do que falado, a quantidade de incidentes aí que a gente tem tido de problemas com segurança, isso reforça a necessidade de criar uma política de senhas que sejam fortes, né? Para criar isso, tem o conceito de passphrase, que já não é mais uma senha curta, e sim é uma frase, né? Uma senha de frase, quer dizer, já pressupõe que dá um pouco mais de trabalho para lembrar, né? E que ela tenha uma atualização periódica, de tempo em tempo a gente faz as atualizações dessas senhas, porque os algoritmos de força bruta, que ficam tentando quebrar essas senhas, quando tu faz a troca de senha, inevitavelmente ele vai ter que passar por isso tudo de novo, né? Então, de certa forma, tu consegue enganar. Se ele estava quase chegando lá na tentativa de 1 a 99, ou enfim, de todas as tentativas de letras e combinação de caracteres, quando tu faz a troca de senha, amplia ela ou muda um caractere do meio, tu faz com que o algoritmo já não consiga mais chegar no seu objetivo a longo prazo, né? Isso, a mesma coisa acontece com as senhas de internet. Todas essas ideias de senha que a gente fala tem a ver também com a proteção dos teus logins de internet. A gente tem a maior parte dos aplicativos que a gente utiliza hoje tem a possibilidade de dupla autenticação, né? Se tu vai utilizar o WhatsApp, tu pode ir lá dentro das configurações do WhatsApp habilitar a dupla autenticação. Isso vai fazer com que, se porventura vocês sofrerem uma clonagem de WhatsApp, vocês vão receber uma notificação no teu número de celular para que você possa efetivamente adentrar o universo do WhatsApp, né? Então, se isso acontece, você inibe a possibilidade de invasão ou de perder o seu WhatsApp para um invasor, né? Então, isso acontece no WhatsApp, acontece em todos os outros meios aí que a gente tem disponíveis, Google e, enfim, Facebook e tantas outras, né? E outra ideia bem interessante dentro de política de senhas é utilizar senhas exclusivas. Porque se porventura você deixa vazar ou ocorre um vazamento da sua senha, esse vazamento de senha vai ser um potencial ataque múltiplo para vários locais onde você já autentica suas contas, né? Se tu utiliza uma senha única para todos esses acessos, se porventura você perder sua senha, quer dizer, você expôs múltiplas ferramentas. Por isso é importante que tenha uma senha exclusiva para cada tipo de acesso. Bom, adentrando ainda a ideia da estrutura lógica, ter um backup que abranja todos os documentos e também as bases de dados, quer dizer, além dos meus processos lá que eu trabalho com Word ou com Google Drive ou com qual aplicativo editor de texto seja, ainda tem umas bases de dados que são dos sistemas de gestão, certo? Então, eu utilizo lá meu cadastro de clientes, o meu acompanhamento processual, enfim. A ideia é que
o backup contemple tudo isso e que esse backup, de tempo em tempo, tem que ser evidenciado com restaurações. Não adianta eu salvar todas as informações no dispositivo externo e na hora que eu precisar dele, for conectar ele, ele pode estar com algum tipo de problema ou pode não ter salvo o que eu realmente precisava que ele tivesse salvo, seja um dispositivo físico ou seja em nuvem, né? Então, escolher bem o backup, entender para onde ele está sendo salvo e, periodicamente, requerer uma restauração é muito importante para manter a sanidade do teu ambiente, no aspecto da infraestrutura lógica. E isso tudo dentro da LGPD, de uma forma mais genérica, né? Nós não vamos adentrar a legislação agora nesses aspectos. Mas só para dar uma pinceladinha, né, pessoal? Então, o que acontece? Sob o ponto de vista de centralização de documentos, o que acontece? A partir do momento que eu trato dados pessoais dos meus clientes, se eu tenho esses dados descentralizados, eu vou estar gerando documentos redundantes e provavelmente com informações desencontradas sobre os usuários, né? Então, os usuários não, os titulares de dados, me desculpem. Então, o que vai acontecer? Se a gente precisa reunir todas essas informações, todas as informações que nós temos de um titular de dados, fica quase que inviável, né? Buscar quais são todos os documentos que foram criados e quais são os documentos, os dados que nós temos sobre aquela pessoa em especial para poder apresentar, por exemplo, num caso de auditoria. Então, a centralização de documentos nos facilita, um dos pontos é esse. A questão do acesso ao documento com autenticação, bom, num primeiro momento parece uma coisa óbvia, mas nem sempre é. Muitas vezes, vamos considerar uma situação. Nós temos uma secretária ou uma colega que está utilizando o seu computador, né? O seu computador estraga ou para de funcionar no momento que ela precisa. E eu tenho o meu computador ali disponível, né? Sem usuário, sem senha, né? Essa pessoa, geralmente a gente vai emprestar o computador para essa pessoa poder desenvolver seu trabalho, se nós podemos liberar esse equipamento. Essa pessoa poderá estar acessando, sem querer, sem maldade, enfim, documentos ou informações. Daqui a pouco, se tu é um advogado ou uma advogada dentro da área penal, daqui a pouco informações sobre um crime onde a pessoa muitas vezes não tem nem condições de entender a importância daquelas informações e daqui a pouco vai sair passando essas informações à frente, né? Então, se a pessoa tem um direito de acesso permeado por políticas de TI, esse acesso a esse documento ele vai ter uma autenticação. E tendo essa autenticação, nós temos como rastrear de forma mais fácil, mais acessível, o que aconteceu com aquele documento ou por que, né, que aquela informação saiu dali, através de quem, de qual usuário, né? Política de senhas, muito mais simples de entender quando a gente fala sob o ponto de vista de vazamento de informações, né? Se tu deixa uma senha com alguém que de repente se alguém passa para uma outra pessoa e alguém acessa informações que não devem, daqui a pouco colocam no Facebook, redes sociais, WhatsApp, ou começam a oferecer produtos, serviços, né? Ali já está claro, né, que existe uma quebra em relação à legislação. E a questão dos backups, né? A própria legislação nos diz, ela não fala só em vazamento de informação, ela fala sobre a disponibilidade dos dados dos titulares. Então, se tu, porventura, ficares sem as informações no teu escritório e tu não tiveres um backup ou aonde recorrer, tu vais estar infringindo a LGPD unicamente, não pelo fato de tu não entregares os dados aos titulares, né? E simplesmente pelo fato de tu teres perdido e não teres nem como mais acessar. Então, todos esses pontos, eles estão sendo trabalhados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados e eles são importantíssimos serem tratados também sobre o aspecto da TI. Vamos passar para o próximo slide. Aí aqui nós vamos entrar, então, no cabeamento estruturado e energia, Myron. Perfeito. Bom, para além da estrutura lógica, a gente também tem a estrutura física, né? O cabeamento, o local para o servidor, a redundância de energia, redundância de ativos de redes, servidores e links, né? Para a maior parte das pessoas, o cabeamento nada mais é do que um fio, um cabo, né?
quando, na verdade, o cabeamento na área de TI é uma das áreas que mais interferem na estabilidade e velocidade do ambiente. Existem categorias diferentes de cabos, tipos diferentes de cabos. Esses cabos, eles têm condições para serem passados, não pode passar um cabeamento de TI junto com um cabeamento de energia elétrica, sob até a possibilidade de interferência eletromagnética. E isso tudo, o cabeamento ele funciona como se fosse uma estrada, né? Você não adianta você comprar uma Ferrari e andar numa estrada de chão. Então, o cabeamento é essa estrada. É lógico que os carros que andarem no asfalto vão andar muito mais rápido ou vão chegar no seu destino com mais segurança do que os carros que trafegam por uma rua de estrada de chão ou por um paralelepípedo. Então, o cabeamento é essa base, essa infraestrutura do ambiente. Quando a gente fala de ele ser estruturado, significa que ele está identificado, está testado, que os cabos estão organizados para uma possível manutenção e que, eventualmente, se precisar fazer uma expansão, o ambiente também permita, esteja planejado para isso, certo? Hoje, o cabeamento, por exemplo, de categoria 6, ele é 10 vezes superior na velocidade de cabeamento de categoria 5, permite 10 vezes mais de velocidade para tráfego interno, por exemplo. Então, as pessoas não sabem disso e daqui a pouco o tráfego de documentos dentro do escritório está muito alto e isso está deixando a rede lenta, de certa forma, e a gente sempre atribui a memória RAM do computador, atribui ao equipamento, quando na verdade se a estrutura não está bem feita, não está bem pensada, você ainda vai continuar com problemas de conectividade. Então, esse é um ponto bem importante, tá? O segundo aspecto em relação ao local para o servidor, além de considerar somente o acesso exclusivo para pessoas autorizadas, porque aí aumenta o impacto de um possível acesso de alguém nesse ambiente, né? Antes, com todos os documentos descentralizados, se porventura tu tivesse um furto ou uma queima, um vazamento em uma máquina, tu estaria vazando parte dessas documentações. Por isso que quando tu traz isso para um servidor, tu tem que acondicionar ele num local físico adequado, né? Pensar que ele não pode estar muito exposto para outras pessoas que vão visitar teu escritório, inclusive teus clientes. Pensar que ele tem que estar longe de intempéries, como por exemplo, a gente já pegou vários clientes com problemas. O cara colocou o servidor embaixo, na laje de baixo, em cima tinha uma caixa d'água. A caixa d'água estourou, ou deu um vazamento e molhou todo o servidor, né? Então, esse tipo de situação, evitar telhados, evitar acesso a janelas externas. Então, tem que planejar um ambiente que seja arejado. Para isso também, muitos data centers, aí já para empresas maiores, né, utilizam-se de recursos de ar-condicionado de redundância, inclusive de climatização. Mas para empresas pequenas, basta que esse local para o servidor seja ventilado adequadamente, colocado num local específico, longe e acoberto de situações que possam vir a impactar no funcionamento dele, né? E pensar que esse acesso tem que ser monitorado. Se algum prestador de serviço de telefonia, por exemplo, vai acessar o teu rack de servidor, normalmente a gente vai centralizar tudo dentro desse rack ou colocar em 2 racks, mas o ambiente vai ser o mesmo. Então, acompanhar esse profissional e evitar que, porventura, ele faça algum tipo de interação com o servidor, né? Talvez desmotivado ou até mesmo sem a técnica necessária para poder fazer esse manuseio de dados. Pensando nisso também, existe a redundância de energia. Isso pode acontecer por meio de geradores, isso pode acontecer por meio de no-breaks. Dependendo do tamanho do teu escritório, um no-break serve, dependendo da criticidade do negócio, é necessário um gerador. Você imagina um hospital, se faltar luz no hospital. Então, o gerador é para esse tipo de situação. Mas existem empresas, existem outras atividades dessa energia ininterrupta também. Mas uma queda de energia no ambiente corporativo, ele pode ocasionar um físico ou lógico que vai fazer com que tu perca teus dados. E isso pode acontecer por conta de uma queima de um HD, isso pode acontecer pelo corrompimento do sistema operacional, que talvez não vá perder o dado, mas vai te deixar parado durante muito tempo. Então, principalmente as estruturas de servidores e de ativos de rede importantes, é muito recomendado que esteja colocado numa energia alternativa também, né? Então, caso de queda de energia, tu segura ali durante 20 minutos, por exemplo, o teu no-break consegue segurar o servidor e vai permitir que tu vá fazer o desligamento adequado dele e não que ele sofra com essa oscilação de energia elétrica e acarrete num incidente aí no equipamento. Ainda assim,
Para ambientes críticos, ainda você pode pensar em redundâncias de ativos de rede, de servidores e de links. Então, Myron, quer dizer que eu precisaria, então, de 2 servidores? Bom, tem empresas que têm 50 servidores, né? E parte deles ainda ficam passivos, quer dizer, esperando para, se um dia precisar usar, eles entrem em ação, tá? Então, essas redundâncias de arquivo de rede pode ser o switch, que é o equipamento que faz a distribuição das informações dentro da rede, né? Você pode ter switch redundante, caso queime um, você já tem um em casa ou no seu escritório para fazer essa troca. Da mesma forma, o servidor, você pode pensar nele com uma redundância ativa, uma redundância passiva. Quando um parou de funcionar, vai levar para uma manutenção, você conseguir subir o outro. Isso pode ser feito localmente, isso pode ser feito na nuvem. Então, existem muitas formas de organizar e planejar essa infraestrutura de TI. Além disso tudo, e eu acho que é o ponto mais importante hoje, ninguém vive sem internet, certo? Eu estou aqui no meu home office fazendo essa live com vocês, provavelmente todos vocês estão nos aposentos dos seus lares, e aqui a gente não tem essa necessidade hoje de ter 2 internets. Mas no meu escritório ou na minha empresa, se eu parar de trabalhar por conta da operadora que caiu, eu vou deixar de emitir nota fiscal, pode ter um caminhão esperando, pode ter um prazo fatal ocorrendo, ou pode ter uma equipe de trabalho parada, e esse custo ele se paga tendo um link redundante, ou seja, contratando uma segunda internet, né? Então, são todas as questões que a gente tem que pensar dentro da criticidade do negócio e do investimento necessário e do retorno do investimento que o escritório queira fazer. Bom, eu acho que dentro desses aspectos que o Myron falou, só vou dar uma pincelada também em relação ao LGPD, já passo a palavra para ti, Myron, novamente. Quando a gente fala sobre toda essa estrutura física, em relação à questão das redundâncias, principalmente, nós estamos falando em planos de contingência e acompanhamento de planos de risco, né? Então, o que vai acontecer? A LGPD, ela prevê isso, prevê que a empresa tenha um relatório, possa gerir um relatório. Então, se tu dizes nesse relatório, por exemplo, que tu não tem um plano de risco, né, tu está dizendo que tu não tem redundância de muitos requisitos de uma estrutura física de TI. Então, por isso que é importante a gente pensar o que realmente é importante dentro do nosso escritório ou dentro do nosso ambiente home office, enfim, ter para, se caso for necessário, né, a gente poder estar amparado para não sofrer uma sanção administrativa, uma penalidade, enfim. Né? Myron, pode continuar. Perfeito. Então, acho que já é o próximo slide. Vamos lá. Ok. Então, nós temos a questão das políticas e senhas que foi citado anteriormente, né? Sobre a importância de nós criarmos senhas mais seguras, né? E sobre a importância de elas serem, além de serem mais seguras, pelo ineditismo muitas vezes delas, e de elas estarem armazenadas consigo, né? Não estarem disponíveis para qualquer um. Acontece que nós tivemos, em 2017, teve essa decisão pelo relator ministro Vilas Boas, onde o fato que ocorreu foi um correntista teve movimentação em sua conta bancária e ele alegou negligência da instituição financeira em relação à sua conta bancária e requereu, né, danos morais, restituição de valores, enfim. Ocorre que, por perícia, foi identificado que, além de utilizarem o cartão de crédito desse correntista com um chip dele original, ainda a conta foi acessada com a senha original dele. E essa perícia, demonstrando isso, fez com que o ministro ele entendesse que a responsabilidade foi do próprio correntista, porque ele contribuiu para que isso acontecesse e a sua senha é personalíssima, ele não tem que distribuir ou informar a senha dele para ninguém. Obviamente, existem outras formas de se conseguir a senha, mas isso não restou comprovado no processo. Então, a importância de nós termos um gerenciamento, uma política de senhas e resguardar elas em locais seguros, né? Não a deixar anotado em cima da mesa, por exemplo, ela é de suma importância, né? Para nós não termos que arcar com as consequências de uma irresponsabilidade dessas, né?
E fora isso, nós temos, daí trazendo um pouquinho para a questão da LGPD e o Código Penal, os colegas penalistas depois, por favor, me corrijam se eu estiver equivocada. Mas no Código Penal, no artigo 154, nós temos, 154A, nós temos a informação de que invadir, a palavra invadir é o ponto importante aqui, invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, é considerada uma invasão de dispositivo informático, né? Então, e existem as penalidades, a criminalização disso. Entretanto, existem situações em que a gente pode estar se aproveitando de uma vulnerabilidade, não estou falando de senhas num primeiro momento, onde aproveitando uma vulnerabilidade de algum sistema ou alguma coisa assim, nós não vamos estar invadindo, né? Por exemplo, nós tivemos recentemente uma situação em que estou acessando um site e colocando algumas letras e números ao final, até o nosso colega Rafael, o Dr. Rafael fez um teste, né? A gente conseguia, modificando só o final do site, nós conseguiríamos acessar vários dados de titulares, né? Vários dados, inclusive dados sensíveis. Isso, num primeiro momento, não parece ser uma invasão, né? Isso também a gente pode reverter para a questão da política de senhas, né? Se eu entrego a minha senha para alguém e esse alguém pode acessar o meu computador, eu estou dando a chave da minha casa para a pessoa e a pessoa vai poder acessar a minha casa e isso não vai ficar configurado como uma invasão. Então, sob esse aspecto, nós temos que ter também esse cuidado, porque daqui a pouco, ao invés de nós estarmos utilizando a LGPD ao nosso favor, né? A gente pode estar sendo criminalizado, inclusive, por uma situação que nós mesmos estamos provocando. Por isso até, Renata, fazendo a costura com a tua fala, né? Por isso até que é muito mais importante do que somente ter uma boa rede, ter os processos bem mapeados, é muito importante ter uma política de TI definida. E essa política de TI, ela tem que ser difundida entre as pessoas que trabalham com você. Se você tem um escritório, por mais que você trabalhe sozinho ou com uma pessoa ao lado, ter a ciência dessa política e entender quais são os desafios disso e quais são os riscos que a gente corre quando a gente não acata essas políticas, né? Então, é bem importante, inclusive, existem dispositivos de ISO, né? Existem formas de normativas convencionais, de convenções, que trazem, por exemplo, a ISO 27001, que tem uma declaração de aplicabilidade que a gente vai fazer um comparativo das boas práticas com o que está implantado na vida real. Então, dentro desse processo, a gente consegue listar mais de 100 itens de pontos de vulnerabilidade para entender qual é o risco que isso representa para o negócio e de que forma que se podem mitigar esses riscos, né? Então, existem já ferramentas e métodos práticos para colocar isso em ação e constituir uma política que seja difundida entre todos os colaboradores e que se alcance, ao longo prazo, as boas práticas de TI. E elas são muito dinâmicas, não é algo estático, a gente não vai alcançar elas e parar. Pensem bem, né? Até as agências americanas foram invadidas, tivemos aí a situação do WikiLeaks, acho que faz alguns anos, né? Poxa, com todo um investimento de tecnologia que é realizado, com os profissionais que são os experts do assunto a nível mundial, a gente tem ainda assim vazamentos de dados de nível confidencialíssimos. Vocês imaginam a empresa com 2 ou 3 computadores que pensa em custo-benefício para investimento em segurança. Então, a partir do momento que o nosso dispositivo, qualquer um que seja, está conectado a uma rede, a gente já assume um nível de vulnerabilidade. E tudo que a gente pode fazer é ir diminuindo o potencial de ser uma vítima desse tipo de processo. E isso influencia não só a segurança para não me invadirem de fora, mas como também a minha consciência para não me deixar ser invadido e para não me expor. Então, é bilateral.
E cada vez que a gente toma uma ação para mitigar isso, a gente vai diminuindo esse potencial de invasão. Mas chegar a zero é impossível dizer que isso possa acontecer. Bom, esse próximo slide é uma dica para um gerenciamento de senha. Essa é uma ferramenta gratuita chamada Bitwarden. É uma ferramenta que é multiplataforma, você pode usar no desktop, no laptop, você pode usar onde você achar conveniente, inclusive no mobile, né? Nesse sentido, esse software consegue gerenciar todas as senhas. A gente falou antes de ter uma senha para cada aplicação, né? Vai ter uma senha para o Facebook, uma senha para o e-mail, uma senha para o WhatsApp, uma senha diferente para cada recurso que tu for utilizar na internet. Bom, e cá entre nós, por mais que tu pense numa forma de gerenciar isso, em algum momento o teu cérebro pode não corresponder, a tua memória pode não corresponder, no sentido de te lembrar do que tu precisa digitar. Então, esse é um centralizador de senhas, que ele consegue fazer a gestão dessas senhas, ele salva as senhas antigas que tu já usou para não cair no erro de utilizar a mesma senha, né? E ele faz um histórico dessas senhas, consegue armazenar por nomes, você consegue utilizar essa ferramenta como um centralizador para tirar todas essas senhas aí do teu notepad ou do teu celular ali, que estão salvas ali, e se em algum momento tu perde teu celular ou tu tem o teu celular invadido, tu vai ter tuas senhas invadidas também. Então, essa plataforma é uma das alternativas, né? Você pode criar um e-mail e uma senha específico para acessar ela. Isso, de certa forma, vai te deixar mais anônimo, né? E aí, depois, dentro de cada item dessas senhas que você quiser lançar, você pode lançar com nomes fake, enfim, para confundir qualquer tipo de eventualidade que você venha a ter com invasões, né? Então, é uma das dicas. Ele tem uma versão gratuita que tem algumas limitações, mas mesmo com a versão gratuita ela é bem útil e eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Fora isso, nós temos uma dica sobre o aspecto de criação de senhas, né? Hoje em dia nós já temos até release da Microsoft desde 2019, que não indica mais a utilização de senhas de 8 caracteres apenas. Então, por isso que nós recomendamos, no mínimo, 8 caracteres para a criação de uma senha, que não sejam utilizadas palavras, que não sejam utilizadas datas pessoais, como aniversário do pai, da mãe, né? Enfim, casamento. Utilizar, sim, letras minúsculas, letras maiúsculas, números e símbolos ou caracteres especiais como arroba, hashtag, barra, contrabarra, enfim. Isso tudo para a criação de uma senha, né? E aqui eu vou tentar compartilhar com vocês, então, o acesso a um site que nos facilita bastante a questão de entender se essa senha ela foi em algum momento já quebrada. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai criar uma senha e essa senha já foi utilizada, né, muito utilizada, e já é uma senha mais vulnerável. Então, aqui eu vou colocar uma senha nesse site, PWNED, Passwords, né? Eu vou colocar uma senha que é aquela senha que não se deve mais usar. 1, 2, 3, né? Vamos ver o que ele me diz aqui. Olha, ele está me dizendo que essa senha aqui é uma senha que já foi crash, já foi quebrada. Então, vamos criar uma senha, vamos colocar OAB Caxias, vou criar uma senha com OAB Caxias, colocando 0, arroba, número 3, no lugar do C, eu vou o arroba no lugar do A, X, número 1, arroba, S, ponto. Vamos ver se essa senha já foi quebrada alguma vez. Olha só, ele está me mostrando que essa senha não foi quebrada. Isso não quer dizer que essa senha seja uma senha forte, só quer dizer que ela é uma senha não quebrada ainda. Mário, quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, eu vou trazer um pouco mais para a área técnica, né? O que acontece quando a gente fala que a senha não foi quebrada? Bom, existem algoritmos de brute force, são algoritmos de força bruta, que eles ficam tentando combinações de senhas. Para eles tentarem essas combinações de senhas, ao invés de eles começarem fazendo incremento de palavras, então, por exemplo, começa com A, depois B, depois C, daqui a algum tempo ele vai tentar A, depois A, B, e assim por diante. Para ele começar a fazer essa leitura e tentar quebrar as senhas nessa ordem, levaria muito tempo. Então, o que esse site pressupõe? Que esses algoritmos de força bruta se alimentam de senhas que são padrões utilizadas por muitas pessoas no mundo e eles colocam essas tentativas antes de ir tentando essas sequências alfanuméricas para quebrar a senha.
Então, se porventura tu for nesse site e buscar tua senha ali, e ela tiver em vermelho, né, te der o alerta, quer dizer, muito provavelmente essa senha já faz parte de um banco de dados de algoritmo de força bruta que, em algum momento, se eventualmente isso cair na tentativa de quebrar a tua senha, ele está nessa lista, essa senha está nessa lista. E aí, em algum momento, ele vai conseguir quebrar a tua senha, né? Então, é interessante fazer essa leitura. Eu não sei se eu fui claro nessa explicação, imagino que sim. Caso vocês tenham alguma dúvida, depois a gente pode esclarecer melhor ao final da apresentação. Bom, evoluindo ainda para a situação de proteção e segurança, além da ideia de uma senha forte, de um ambiente seguro, a gente ainda sofre com ataques de engenharia social. Eles exploram o comportamento humano. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo hipotético, mas é baseado num fato real. Vamos supor que o seu escritório de advocacia fechou um contrato agora com uma empresa de marketing para fazer suas redes sociais, certo? E essa empresa de marketing foi lá no Facebook dela, na página dela corporativa, e publicou: nosso novo cliente é o escritório ABC. A partir desse momento, as pessoas mal intencionadas podem entender que uma empresa de marketing se relacionando com um escritório de advocacia, eu tenho uma relação consolidada, eu posso entrar no meio dessa relação me passando por alguém e aí obter algum tipo de informação que possa me levar a uma invasão. Então, a engenharia social é isso, ela utiliza recursos da tua vida real para, de forma mais inteligente, chegar num objetivo de má-fé. Então, você imagina que a sua empresa ABC contratou essa empresa de marketing, que publicou lá: nosso novo cliente é o escritório ABC, e uma pessoa mal intencionada, amanhã, liga para o seu escritório se fazendo passar pela agência de marketing e diz: bom, para nós fazermos a primeira postagem, eu vou precisar que tu me torne administrador da página, ou preciso do teu usuário e da tua senha do Facebook. E isso por telefone, isso por e-mail, isso por WhatsApp. E a gente, ingenuamente, entendendo que o contrato foi ontem que a gente fechou com essa empresa de marketing, a gente vai passar esses dados, essa informação. Então, é um asterisco muito importante, é algo que vem acontecendo com bastante fervor, né? Até muito amplamente com empresas de massa, né? Vamos lá, quantas pessoas têm um telefone da Vivo, por exemplo? O quão fácil é para mim disparar um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem, ou até mesmo ligar para empresas dizendo: olha, sou da Vivo, sou teu consultor aqui da tua linha telefônica, a gente precisa fazer uma manutenção na tua internet, me diz aí o nome de usuário e senha do teu modem que eu vou acessar. Né? Então, esse tipo de situação é bem comum e leva a eventos e incidentes bastante significativos. Por isso que não adianta eu ter a melhor estrutura, tanto física quanto lógica, se eu não tenho uma boa política de TI definida e os funcionários, as pessoas, os meus pares, todo mundo que estiver no meu ciclo de trabalho, entender aquele movimento malicioso, entender quais são os aspectos que podem se prejudicar por conta de uma negligência ou do desconhecimento, né? Então, isso normalmente ocorre por falta de treinamento e políticas de segurança e, lógico, desconhecimento da importância dessa informação, que foi o que a gente falou agora. Ataques de phishing, ataques por meio de fornecedores também, né? Então, tu tem um fornecedor que faz um acesso remoto no teu ambiente, se ele for atacado, de certa forma, isso pode refletir em ti, né? Redes sociais, porventura, você tenha algum tipo de informação que você publicou na rede social que está abrindo demais, está expondo potenciais gatilhos para um ataque, né? Importante pensar nisso também. E, eventualmente, links não confiáveis que sejam compartilhados tanto pelas redes sociais, enfim, por e-mail e tantas outras formas e plataformas que nós temos hoje. Bom, ainda buscando a solução disso ou a mitigação disso, solução 100%, como a gente falou antes, é difícil encontrar, né? Mas existem as ferramentas. Uma delas, e uma das mais importantes, é o antivírus. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Todo mundo sabe disso. Instalo o Avast no meu computador, eu instalo o Kaspersky ou Kaspersky, eu instalo o Trend. Então, tem várias ferramentas que podem fazer isso. O gratuito, ele tem uma situação de... tu não paga para a empresa desenvolver. Isso quer dizer, não existe um vínculo comercial entre você e o cliente final. Por mais que muitas vezes os termos de acordo para a utilização de antivírus gratuito, você acaba liberando o acesso a dados pessoais, porque na internet nada é de graça, isso
é bem importante pontuar, né? Que o gratuito sempre tem alguma coisa vinculada para a empresa que está fazendo isso, está ganhando de alguma forma, certo? E o pago, ele tem uma equipe trabalhando para desenvolver vacinas o quanto antes possível. Isso quer dizer, o vírus ainda não existe. Saiu um novo, algumas pessoas vão ser infectadas. Essas pessoas que foram infectadas, o antivírus pago está recebendo essas informações e está trabalhando em vacinas para que isso não se alastre para outros clientes. Então, o antivírus pago tem essa característica de ser mais proativo no sentido da solução e tem recursos adicionais que os gratuitos não têm. Então, é importante ter um antivírus pago, principalmente para pontos críticos, do acesso a bancos, ou quando você tem muitos dados pessoais, um servidor, é muito importante que se tenha antivírus pago. Tá? E o firewall, que basicamente ele atua como um porteiro do ambiente, ele é um porteiro muito inteligente do ambiente. Mas ele tem muitas funções, a gente poderia falar de muitas coisas técnicas, mas basicamente o que ele faz é o bloqueio das portas de acesso, e ele consegue fazer o rastreamento e a organização, o controle tanto de acessos de fora para dentro, quanto de dentro para fora. E então ele permite entender se o teu ambiente está sob ataque ou se porventura o teu colega de trabalho está passando horas no Facebook, ele consegue bloquear isso, ele consegue fazer um relatório disso. Então ele atua como um porteiro da internet, digamos assim. E ele também consegue fazer rastreamento, dependendo de como for feita a topologia da tua rede, ele também consegue fazer um rastreamento dos dados que correm internamente na tua rede, tá? Então, a combinação dessas duas ferramentas é uma boa forma de proteger o tipo de invasão que está sendo bastante latente hoje em dia, dentre tantas outras, e para a gente não se estender aqui, que é o ransomware. O ransomware é um aplicativo ou é um programa que acessa, que ele adentra a tua rede ou um computador ou vários computadores, criptografa todos os teus arquivos. O que isso quer dizer? Que tu não vai conseguir acessar o conteúdo deles, não vai conseguir copiar eles, não vai conseguir mexer, tu não vai mais ter o teu arquivo na tua mão e te pede um resgate, é um sequestro de dados que te pede um resgate e normalmente é numa criptomoeda que é difícil de rastrear ou impossível dependendo do país que isso está sendo originado, certo? E esse tipo de situação, esse tipo de ataque não está longe de nós. Se a gente acompanhar aí o histórico de noticiários, tanto local, regional, nacional e internacional, o ransomware os ataques de ransomware têm crescido exponencialmente, tá? E aí o antivírus e o firewall conseguem identificar esse tipo de comportamento e eles conseguem, de certa forma, proteger. Claro, se for um novo ransomware que se comporte de uma maneira que o antivírus e o firewall não consigam identificar ainda, muito provavelmente, mesmo tendo todos esses critérios de segurança, ainda existirão vítimas, certo? Para o próximo slide. Bom, adentrando ainda mais a questão de segurança e proteção, né? O sistema operacional tem a questão dos softwares, né? Tu tem no teu computador um sistema operacional, um Windows, aqui na nossa região é predominantemente Windows, né? Esse Windows, ele é programado pela Microsoft e, de certa forma, ele nunca tem uma versão final. Por quê? De certa forma, a programação inicial que tu fez, ela ainda pode ter vulnerabilidades que não foram descobertas. Então, constantemente estão saindo atualizações desse sistema operacional para fechar ou para blindar esse tipo de vulnerabilidade, certo? Então, é importante manter o sistema operacional com as atualizações em dia. Outros aplicativos também podem ser porta de entrada para esse tipo de situação, o Office ou tantos outros aplicativos, né? Qualquer aplicativo que estiver instalado na tua máquina. E ainda, outras vulnerabilidades do ERP, do sistema de gestão que tu utiliza. A Renata deu um exemplo há pouco, que tu trocava o final da URL e tu conseguia acessar um local que tinha dados de outras pessoas. Então, tu tinha acesso só trocando um número. E isso, muito provavelmente, não posso afirmar, mas muito provavelmente seja um ponto de vulnerabilidade que na programação tinha que ter sido resolvido, né? Isso é a estrutura da programação que não foi pensada a nível de segurança. Então, se tu tem o teu ERP lá dentro do teu ambiente, é importante que ele também que se tenha um olhar diferenciado e clínico para esse tipo de vulnerabilidade junto ao teu prestador de serviço ou à empresa que desenvolveu o teu ERP, teu sistema de gestão. Ainda dentro da internet, é muito comum também você receber um cliente ou receber uma visita
E, você tem internet? Tem. Bom, passa a Wi-Fi para esse convidado, digamos assim. Só que a Wi-Fi que tu passa para o teu convidado é a mesma que todos os teus computadores, ou teu notebook, ou é a mesma rede que tu consegue acessar o teu servidor. E se porventura esse camarada ou estiver mal intencionado, ou se ele estiver com algum tipo de arquivo malicioso ou vírus ali, ele pode se propagar no teu ambiente. E se ele fizer alguma ação, né, criminosa dentro do teu ambiente, de certa forma tu estará sendo corresponsável por isso. Aí a gente adentra aspectos legais que eu acho que a Renata pode dar uma conversada posteriormente. Bom, além disso tudo, é importante que a gente faça uma limpeza lógica dos nossos equipamentos esporadicamente. Isso quer dizer, vamos lá, hoje o nosso celular, quantos softwares a gente tem aqui que estão logados no nosso celular? Bom, eu devo ter uns 50, talvez tenha gente que tem 100, tem gente que tem 10. Mas qual é o nível de importância de tudo que está no meu celular hoje? E qual é o nível de importância de tudo que está no meu desktop hoje, ou no meu notebook hoje? E se porventura o meu celular eu perco ele, ou se eu perco o meu notebook, né? A pessoa que acessar o Hotmail, se o meu usuário e minha senha estiverem salvas no Hotmail, ele muito provavelmente vai conseguir entrar. Existem formas de quebrar senhas de entradas dos computadores, que você consegue admitir que você é o administrador desse computador e quebra essa senha. Existem formas de acessar os arquivos mesmo que você tenha senhas de entrada, né? O intuito disso não é deixar vocês paranoicos, o intuito disso é a gente trazer para a realidade e entender que as senhas automatizadas, o salvamento de senhas, talvez para algumas situações não seja pertinente ter, né? De repente para um e-mail, dependendo do nível de relevância desse e-mail, de repente para uma rede social, dependendo do nível de relevância dessa rede social. Então é importante fazer essa limpeza de tempo em tempo, zerar essas senhas, começar a utilizar o navegador limpo do zero, para não ficar com esses históricos e esses potenciais causadores de problema. E aí, para a gente adentrar essa ideia de aonde fazer isso? Bom, Myron, do início até agora, tu me falou só de coisas locais. Bom, a maior parte das estruturas pessoais e corporativas ainda estão armazenadas localmente, tá? O que aconteceu? Nós tivemos um avanço muito alto do valor do dólar dos últimos tempos. As nuvens internacionais normalmente têm as cobranças vinculadas à flutuação do câmbio, né? Se você for fazer a compra por algum revendedor local, você até pode conseguir contratos diferenciados, mas normalmente essas compras são mensalizadas, né? E aí, dependendo do nível de maturidade do teu escritório na área de tecnologia e também dependendo do nível de investimento que você quer despender para fazer essa estrutura acontecer, pode ser recomendado que você comece com a sua estrutura local e depois vai tornando essa estrutura híbrida. Você pode começar passando um backup de local para a nuvem, depois você passa algum serviço de que está rodando no seu ambiente local para a nuvem, e assim gradativamente você vai integrando o ambiente em nuvem. Isso vai dar tempo para a tecnologia perder um pouco de valor. Sempre que a gente tem tecnologias novas, elas já nascem com valores maiores, né? Então, a ideia da nuvem é a mesma coisa. Ela está perdendo valor, ela está em decréscimo de valor, digamos assim, do que a gente pagava anos atrás para o que a gente paga agora. Então, a questão de documento local ou nuvem vai depender muito do nível de maturidade tecnológica e dos investimentos que o escritório ou a empresa estará disposta a fazer. Renata, não estamos te ouvindo. E agora? Assim. Ok. Então, pessoal, aproveitando a deixa do Myron em relação à nuvem, né? Nós temos algumas ferramentas que estão em nuvem que nós podemos utilizar para agilizar os nossos processos de escritório. Aquela agenda antiga, né, que nós utilizávamos escrevendo data, horário, cheia de informações muitas vezes, ela pode ser simplesmente agora um caderno de anotações. Porque hoje nós temos o Google Agendas, por exemplo, que até vou mostrar aqui para vocês. Google Agendas nada mais é do que uma agenda virtual, onde tu pode lançar
as informações, tanto pessoais quanto para pequenos grupos, né, grandes ou pequenos grupos de colaboradores, de colegas, ou até mesmo para o cliente. Eu só vou tentar localizar aqui a minha janela. Aqui, pronto. Não é esse. Eu estou com uma janela, eu estou com uma informação em cima e eu não consigo localizar. Então, eu criei aqui para nós um usuário e senha, eu já estou logada, para nós podermos ter acesso ao Google Agendas, basta nós termos um usuário e senha no Google. O Google, ele nos permite utilizar várias aplicações de forma gratuita. Basta a gente acessar aqui esses quadradinhos, esse jogo da velha, e nós temos esses aplicativos disponíveis aqui. Então, vamos começar pelo Google Agendas. O Google Agendas, ele facilita toda a tua dinâmica, tanto por mobile quanto por computador. Então, se tu tiveres um colega que fica responsável por cuidar das agendas, de audiências, de reuniões de equipe, reunião com cliente, alguma coisa nesse sentido, tu pode centralizar as agendas numa pessoa que vai ficar utilizando no computador, e se tu estiveres na rua, o teu celular ele vai receber ou uma notificação, ou tu mesmo vai abrir o aplicativo no teu celular e tu vai identificar quais são as agendas que tu tem no dia, na semana ou no mês. Então, aqui eu criei uma agenda imaginária, para nós podermos ter uma ideia de como que ela funciona. Vocês podem verificar aqui, né? Tem a descrição, a agenda, aqui tem as configurações, tem N configurações que eu não vou esgotar agora, eu só vou apresentar as básicas, né? Para nós termos isso no nosso dia a dia, podermos começar a perder o medo e utilizar ela. Nós temos aqui as configurações que podemos utilizar, então questão de horário, fuso horário, local, enfim. Semana, a gente pode alterar a agenda, a visualização da agenda para dia, para semana, né, para mês, enfim, até ano. Eu vou manter na questão da semana, porque eu acho mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Eu crio a agenda no horário que eu quero, até com o tempo que eu quero dedicar, e eu posso adicionar pessoas. O que acontece? Vocês estão vendo aqui em minhas agendas, eu criei aqui uma agenda básica minha, como se fosse eu, pessoal, dicas TI LGPD. Criei uma outra agenda chamada jurídico, demonstração. Nessa agenda jurídico demonstração, eu incluí uma pessoa, através do e-mail dessa pessoa, tá? Que fui eu mesma. Então, eu criei um grupo chamado jurídico. Então, faz de conta que eu tenha reuniões eventuais com o meu grupo de produção intelectual jurídica do meu escritório. Eu vou adicionar essas pessoas aqui por meio dos seus e-mails, né? E ele vai ter uma corzinha. Aí eu tenho um grupo, eu tenho audiências, né? Eu quero criar um grupo de advogados que vão para as audiências, ou só um nome audiências, né? E não quero compartilhar com uma pessoa do meu escritório ou mais, né? Ele já está ali criado. Então, quando eu for, deixa eu só voltar aqui, quando eu for criar a minha agenda, eu posso criar uma agenda para mim pessoal, posso criar uma agenda para um grupo de colegas, né? E ainda eu posso adicionar o endereço de um cliente ou de um fornecedor, se eu quiser, vai um e-mail para essa pessoa, sabendo da agenda que vocês já confirmaram. Como que eu faço? Simples. Vamos supor que eu tenho uma agenda na quarta-feira, dia 2, às 15 horas, uma audiência. Vou colocar aqui em cima, então, audiência, cliente fulano de tal. Né? Aqui embaixo eu posso adicionar convidados, eu vou convidar o Myron. Myron, posso te convidar, Myron? Quer ir para uma audiência? Olha, eu não sei muito bem o que vou fazer lá, mas pode me convidar. Então tá, estou convidado. Então tu vai participar de uma audiência. Agora, eu preciso também identificar qual o horário, se vai ser das 15 às 15h45, né? Eu posso aumentar, diminuir esse horário, posso digitar ele aqui, vou colocar até às 17. Faz de conta que é uma audiência de instrução e julgamento, gente. Posso adicionar o local, né? E eu salvo. Aí o Myron vai receber no e-mail dele um alerta ou um e-mail mesmo, com a informação de que ele foi convidado a estar nesta agenda. E está aqui a minha agenda. Se eu pegar o meu mobile, o meu celular, pelo meu celular eu clico em Google Agendas, eu acesso essa agenda e tenho essa visualização. Claro, dimensionada para o tamanho de um mobile.
Fora isso, vamos voltar lá nos nossos slides para facilitar. O próximo, então, o próximo aplicativo é o Google Drive. O que é o Google Drive? Nada mais é do que um armazenamento de documentos em nuvem. Nós vamos criar, como eu disse antes, a gente cria um usuário e uma senha no Google e com ele nós temos algumas possibilidades gratuitas, tá? Essas ferramentas que estou mostrando para vocês, elas são gratuitas. No caso do Drive, ela tem uma limitação de 15 gigas, então a gente pode armazenar até 15 gigas e depois disso nós passamos a pagar pela ferramenta para poder expandir o uso da capacidade de armazenamento. Então eu vou aqui no Google Drive, eu já criei, para nós termos uma ideia de como que funciona, 3 pastinhas. Vocês veem aqui, pastinha modelos, pastinha financeiro, pastinha clientes. Na pastinha modelos, vocês podem verificar que nós não temos nenhuma pessoinha, né? Essa pastinha eu deixei ela só para meu uso. Ninguém mais vai poder visualizar. Já essas outras 2 pastinhas eu compartilhei. Compartilhei com quem eu achei que eu deveria ter acesso às informações. Então, a pessoa que o compartilhamento que eu fiz na pastinha dá acesso para outra pessoa a todos os arquivos que ali estão. E aqui, nesse caso, eu criei uma planilha de Excel, né, para a gente poder visualizar. Essa planilha de Excel, se ela estiver compartilhada, eu vou colocar uma data aqui, fictícia, e a pessoa que tiver acesso a essa pasta, ela vai verificar, vai enxergar essa alteração de forma simultânea, né? Então, ele vai fazer a atualização das informações simultaneamente. Myron, tu consegue acessar ela ali? Eu estou acessando e já te respondi. O Myron já me deu um olá dentro da planilha de sucumbências, não gostei, eu queria que fossem valores e sucumbências, mas, enfim, vamos continuar na brincadeira. Saindo aqui, então, da pastinha, é que aqui eu acessei o documento, né? Deixa eu só... Interessante, desculpa te interromper, Renata. Por favor, Myron. O Google Drive, além de armazenar esses dados todos, ele possui também o editor de texto próprio, o editor de planilhas próprio e o editor de apresentações similar ao PowerPoint, né? Então, se tu for utilizar, inclusive no mobile, tu consegue criar textos, criar planilhas e apresentações também nos aplicativos do Google Mobile, e ele salva e sincroniza com o Drive. Além de poder fazer o que a gente acabou de fazer, nós dois estamos acessando o mesmo documento e estamos alterando os mesmos documentos. E isso tudo gratuitamente, né? Então, até existem outros programas que poderiam fazer isso, como, por exemplo, o Office 365 e tal, mas isso também tem um custo, e dependendo do tamanho do escritório ou do estágio de maturidade do escritório, pode ser interessante começar pelo Google Drive e, posteriormente, ir avançando para outras ferramentas. Obrigada, Myron. Então, continuando aqui, eu mostrei para vocês, então, uma pastinha chamada clientes. Na pastinha clientes eu consigo colocar subpastas, né? Cada escritório tem a sua organização, tem seu formato, sua gestão de documentos, mas aqui foi só realmente para a gente poder ter uma demonstração. Então, aqui na pastinha Aline, nós temos 2 procurações, por exemplo, para eu poder... O único detalhe da questão dos compartilhamentos dos documentos, não é do compartilhamento, afinal, é a questão de nós utilizarmos esses documentos nas plataformas jurídicas, nas plataformas do TJ, da Justiça Federal, enfim. Por quê? Nós não conseguimos ir lá no EPROC, por exemplo, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Comum, nós não conseguimos buscar o arquivo dentro do Google Drive. Então, o que nós temos que fazer? Esse é um detalhezinho, né, que nos cabe. Nós temos que baixar, fazer um download do arquivo e daí fazer a impressão em PDF e puxar para dentro da nossa plataforma, né, do EPROC, do PPE, enfim. Esse é um detalhe que é importante, porém, nós ficamos com todos os armazenamentos de todos os arquivos importantes para uso, não só nosso. Às vezes nós estamos trabalhando, né, home office com outros colegas, fica o arquivo ali disponível e o colega pode fazer alterações simultaneamente, que nem eu e o Myron demonstramos recentemente. Renata, então, uma forma de contornar essa situação de EPROC também é fazer o download do Google Drive para o computador, né?
ali até tem tá na tua tela, ali embaixo no canto esquerdo, né? Tem ali o fazer o download, tu pode utilizar o Google Drive no computador, e aí ele vai fazer a sincronização automática de tudo que tiver na nuvem e vai baixar para tua máquina. Daí, quando tu vai fazer o anexo lá no eProc, tu consegue utilizar de dentro da pasta do Google Drive diretamente. Mas, para isso, tu tem que ter instalado o Google Drive no computador. Ai, obrigada. Quanto que custa a consulta, Myron? Então, dando continuidade, nós vamos agora, eu acredito que é para o Trello. O Trello. Então, o Trello é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, de rotinas, e ela vem muito para nos facilitar as nossas burocracias. Até um colega, o Dr. Matheus, eu acredito que ele esteja participando conosco, ele teve uma experiência positiva, e se no final ele quisesse compartilhar com a gente como que foi essa experiência, vai ser muito, muito importante, eu acho, para os colegas conhecerem. Então, o Trello funciona assim. O Trello a gente vai ter que criar um usuário, uma senha específica para ele, ou tu utiliza o acesso do Google mesmo. Eu geralmente recomendo tu teres um usuário e senha pro próprio aplicativo. E aqui você pode criar quadros, né? Por exemplo, tu é um escritório grande, sugiro que faça por departamentos, né? Um quadro do departamento financeiro, um quadro do departamento de inteligência jurídica, um quadro de departamento de produção de provas, alguma coisa nesse sentido. Aqui eu criei só dicas de TI, para a gente ter uma ideia do funcionamento desse aplicativo. Aqui dentro, então, nós temos um formato como se fosse um mural que a gente pode trabalhar na modalidade de Kanban. Kanban, geralmente, a gente vai trabalhar com não iniciados, em andamento e concluídos. Nesse caso aqui, eu coloquei uma ideia diferente disso, que também pode ser remodelado de várias outras formas. Aqui eu coloquei como se fosse petição inicial, juntada, intermediário e, deixa eu ver aqui, agendar com o cliente, por exemplo, né? Nós temos aqui, nesse post, eu vou chamar de post, né? Uma tarefa, que pode não ser uma tarefa. Nesse caso, eu criei como se fosse uma ação. Coloquei o nome, aqui a gente altera da forma como a gente quiser. Nós podemos incluir anexos nesse card, né? Nós podemos colocar toda uma descrição da reunião que tivemos com o cliente, como a data que aconteceu, o horário, quem estava presente, né? Podemos criar todas as informações principais ou N outras informações. Podemos anexar documentos que nós tenhamos referente a esse assunto. E ainda podemos criar o campo de checklist. Olha só que legal. Isso é muito legal. Um checklist, vamos supor que eu queira fazer um checklist de documentos essenciais. Eu já criei ele aqui, já deixei ele criadinho. E dentro de documentos essenciais, nós temos várias tarefas que precisamos resolver, né? Então, uma é a procuração, outra declaração. Não são só tarefas, mas são documentos também. Nesse caso, eu juntei documentos. Procuração, declaração de hipossuficiência, comprovante de endereço, documento de identidade. Olha só que legal. Conforme eu vou recebendo os documentos, eu vou dando um check, né? E eu tenho uma barra de acompanhamento do status dessa tarefa. Olha só que legal, a partir do momento que eu estou com todos os itens ticados, né? Eu tenho 100% da tarefa concluída. Então, isso te dá também uma visão muito melhor de gerenciamento de produção do teu escritório. Aqui dentro, eu criei outros modelos, né? Enfim, de check, que podem ser outros adequados ao teu sistema de gestão, à tua forma de gerir o escritório. Além disso, nós temos outra coisa muito legal, que é, se nós temos, por exemplo, nesse card, nós temos mais do que uma pessoa tratando desse assunto ou desse processo, nós podemos vincular essas pessoas, esses colegas, dentro do card. Como? Eu vou lá em membros e adiciono o e-mail dele. Vou colocar, Myron, eu vou te colocar em mais um processo aqui, tá? Daqui a pouco tu vai estudar direito, vai pegar tua carteirinha da ordem, vai ser nosso colega. Myron, sei infelizmente não está nos meus planos. Ok. Então, eu adicionei o Myron e eu quero mandar uma mensagem para ele. Vou mandar aqui uma mensagem para o Myron. Olha só, aparece aqui. Vou dizer, Myron, você precisa contatar o cliente. Salvei e o e-mail foi enviado.
o Myron recebeu essa informação de atualização do card, ele no Trello, que pode ser utilizado tanto pelo mobile quanto no computador, ele vai clicar no card e vai aparecer as atualizações dele. Acabei de receber um push aqui no meu celular, acabei de receber um push dizendo que eu fui adicionado a um card e que eu tenho uma tarefa ali para realizar. E a parte mais legal ainda de todas é que se eu quero transferir essa inicial para agendar com o cliente, por exemplo, aqui, agendar com o cliente está aqui. Eu clico em cima dela e arrasto até o próximo lista de tarefas. Então, gente, é uma ferramenta muito acessível, né? Ela é muito intuitiva e você pode gerir tanto o seu escritório quanto suas organizações pessoais, né? Então, fica gratuita e fica gratuita. Tem algumas limitações, mas eu acredito que até a gente conseguir explorar todos os recursos, vai muito tempo, porque tem muito recurso na ferramenta. Então, essas são as minhas dicas de ferramentas, de ferramentas ágeis para os escritórios. E eu vou voltar aos slides, que eu acho que agora estamos na conclusão já. Perfeito, Myron, gente. é contigo. Ótimo, Renata, muito obrigado. Estamos aí, devido ao avançado da hora, já estamos no slide 18 e 19. O último slide é só um agradecimento. Aqui a gente deixa 3 dicas que são para os escritórios que estão num processo de home office, que precisam se organizar, também naqueles profissionais autônomos que talvez não tenham ainda uma agência trabalhando junto ou alguém que cuide das suas redes sociais, e também dicas aí para a gente manter as boas práticas nas videoconferências, tá? Então, vamos começar com o Canva. O Canva foi a ferramenta que foi utilizada para a criação desse slide, né, dessa apresentação. Então, vocês viram que a gente utilizou um modelo e adaptou um modelo. Isso faz com que a apresentação tenha uma identidade visual e eu acho que isso torna uma apresentação mais profissional. Mas, além disso, ele já tem tamanhos certinhos dentro do Canva para que você possa gerar posts para suas redes sociais ou que você gere materiais gráficos, uma retaguarda com vários modelos, tá? A gente não vai apresentar aqui devido ao avançado da hora, em alguma outra oportunidade também a gente pode ser contactado aí para auxiliá-los. Mas a ideia é que vocês explorem a ferramenta porque ela é muito intuitiva. Se você colocar Canva na internet, no Google, você vai acessar ele, fazer o login e a partir desse momento o céu é o limite. A segunda ferramenta é o Chrome Remote Desktop, também é da Google, e você consegue adicionar quantos computadores você quiser dentro dessa ferramenta para você fazer o acesso remoto. Então, é uma forma de utilizar a internet gratuita, né, de forma gratuita, utilizando os recursos do Google para fazer o teu home office, por exemplo. Tá? Então, o Remote Desktop ele vai ficar salvo dentro do teu usuário do Google e tu vai ter vários computadores lá dentro. Então, porventura, tu queiras acessar o teu servidor do teu ambiente de trabalho e também tu queiras acessar a tua estação do teu ambiente de trabalho, tu consegue ter esses 2 computadores simultâneos dentro do Chrome Remote Desktop, centralizados e protegidos com uma senha padrão. Tá? Então, essa é uma outra dica. E aí, para as videoconferências, né, a gente tem que atentar um pouco aí, a gente teve uma situação, um incidente com a Zoom, eu acho que isso aconteceu há uns 2 ou 3 meses atrás, que a Zoom estava com uma vulnerabilidade ali, não pedia senha e tal, e começaram a ter invasões dentro das reuniões, né? E então agora já corrigiu o erro, a Zoom já atualizou seus aplicativos, mas é sempre bom a gente ficar antenado em notícias para entender um pouco melhor como essas videoconferências podem se dar, certo? Mas as dicas são utilizar fones de ouvido quando você estiver em ambientes com outras pessoas, né? Isso é bem importante, primeiro, para proteger os dados do que você está escutando e também para preservar, de certa forma, o áudio com mais qualidade possível. E a segunda dica é utilizar um duplo monitor para fazer as apresentações. Por exemplo, muitos advogados ou muitas pessoas fazem as apresentações ou as conferências via celular e acabam ficando limitados na hora de compartilhar a tela para exibir algum documento, né? Então, se você tem sua estrutura no home office, por exemplo, eu tenho um segundo monitor. Eu tenho o meu notebook aqui, no qual eu trato ele como se fosse uma estação de trabalho, e eu tenho um segundo monitor. Eu posso ter o meu processo rodando no segundo monitor e eu conversando com vocês aqui com um processo rodando na minha segunda tela.
Então, são algumas dicas aí para facilitar as videoconferências e tornar essa atividade um pouco mais profissional. Bom, gente, essas foram algumas dicas, algumas soluções, algumas dúvidas, né? Umas pulguinhas atrás da orelha que nós deixamos sobre o ponto de vista de como podemos melhorar, né, nosso dia a dia, nossas ferramentas, né, para agilizar os nossos processos e também para tratar com um pouco mais de segurança e atentando, né, para os princípios de privacidade, confidencialidade previstos na LGPD. Eu agradeço o convite e agradeço a todos os colegas. E agora eu acredito que seria importante a gente abrir para as perguntas. Eu não sei se elas estão no chat, eu não estou conseguindo visualizar o chat. Não sei se alguém pode me auxiliar nisso. Muito obrigado pela oportunidade, valeu pelo tempo de vocês. A gente acabou se estendendo um pouco porque a gente acaba se empolgando num assunto que a gente domina e aí a gente gostaria de passar sempre mais informações. Mas essa é uma característica de família, se alguém não percebeu ainda, a Renata é minha irmã e ela é minha sócia também pelo sobrenome, deu para ver, né? Renata, basta descompartilhar a tua tela que tu vai ter acesso. Vamos lá. Ops. Ok. Localizei. Muito obrigada, Myron. Então, vamos lá. Boa noite, a conexão foi interrompida, o conteúdo da palestra pode ser disponibilizado por e-mail. Oi, doutora Patrícia, tudo bem? Sim, o conteúdo da palestra vai ser disponibilizado por e-mail, nós vamos encaminhar por PDF, porque como ele é do Canva, ou a gente disponibiliza ele por vídeo, ou por e-mail, ou por PDF, então vai ser disponibilizado sim. Matheus, boa noite, haverá emissão de certificado? Se sim, como proceder? Essa informação eu não tenho, Já tu foi conhece. Desculpa, Renata, Já foi. A Ana Furlan respondeu. Não Agora verifiquei. Tem uma Do pergunta aqui. ransomware. Isso. Pode falar. Eu vou aproveitar para tomar a frente para responder ela, tá? Até desculpa. Pode fazer a pergunta daí. Mas o ransomware pode infectar, sim, arquivos em nuvem, armazenados em nuvem. Por quê? O que define se o ransomware vai ou não vai conseguir infectar é o sistema que está na nuvem. Por exemplo, se você salvar o backup no Google Drive, porventura você jogar um arquivo infectado para o Google Drive, esse arquivo pode sim infectar os demais arquivos, né? A não ser que a tua ferramenta de backup tenha uma proteção anti-ransomware, ou que tu tenha formas de salvar os arquivos antigos de backup em lugares separados, né? Logicamente separados. Mas isso varia de ferramenta para ferramenta e é importante, se você já tem alguma ferramenta em nuvem, é importante você questionar o seu prestador de serviço para entender se eles têm algum tipo de proteção anti-ransomware aplicado dentro dessa plataforma, tá? Alguém mais gostaria de falar, de perguntar, inclusive colocando o microfone? Eu acho que é isso. Então tá, fica o meu muito obrigada pelo convite, meus agradecimentos à nossa Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias, ao nosso presidente, à nossa vice-presidente da OAB Caxias do Sul, e a todos os colegas por terem se disponibilizado um pouco do tempo para nos escutar, para nos ouvir, para compartilhar esse momento conosco. E meu muito obrigada e até a próxima oportunidade. Eu agradeço também, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigada. Em nome da OAB Caxias do Sul, eu agradeço aos palestrantes, ao Myron Carvalho, que foi brilhante na sua exposição, a doutora Renata também contribuiu muitíssimo conosco, acho que nos ajudou a todos, né? Gostaria de agradecer à comissão, doutor Guilherme, né? A todos os participantes da comissão, a minha diretoria presente, os conselheiros, e gostaria de dizer também que estamos muito felizes com esse mês do advogado, com a participação que tivemos, agradecer a todos os colegas que participaram das várias palestras que tivemos e que estamos à disposição de todos. Então, muito boa noite e muito obrigada mais uma vez. Obrigada.